Comigo, Milton. Boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Cruzeiro fechando a preparação na Toca da Raposa 2, a última atividade, a viagem no final da tarde. Cruzeiro vai de voo direto, voo comercial, Confins, Salvador, e a hospedagem será no novo Hotel Hangar, aeroporto, bem pertinho ali do aeroporto, um trajeto que não é difícil, nem se o jogo fosse no Barradão contra o Vitória e nem na Fonte Nova, casa do Bahia. O duelo desta sexta-feira às 9h30, começando a Série B do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Cruzeiro que estreou na Série B de 2020 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo foi no Mineirão. Cruzeiro venceu, e na Série B do ano passado uma derrota fora de casa para o Confiança em Aracaju por 3-1, e agora o Cruzeiro querendo começar bem diferente esta Série B do Campeonato Brasileiro. Só que pela frente tem um adversário que é chato, o Bahia, que é um bom time, por mais que tenha ido mal no Campeonato Estadual, que não chegou longe na Copa do Nordeste, mas é um Bahia sempre perigoso, que está acostumado a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes até de imaginar o que pode fazer o Paulo Pessolano, deixa eu trazer aqui no Rádio Esportes da Itatiaia o centroavante Edu. O Edu que foi artilheiro da Série B do ano passado, e ele começa falando justamente sobre isso, se tem expectativa de ser artilheiro da competição, sobre a campanha que o Cruzeiro tem que fazer, se tá de bom tamanho subir entre os 4, ou se dá para pensar em título. Enfim, vamos ouvir o que disse o centroavante Edu. Primeiro, é muito cedo ainda para se pensar em artilharia, né, de Série B. A gente vai para uma primeira rodada, é um campeonato muito equilibrado, um campeonato muito difícil, né? A gente tem como principal objetivo conquistar o acesso, esse é o nosso pensamento, e trabalhando 100% voltado para isso. E mais pra frente a gente começa a pensar, né, em artilharia, em título. Isso é consequência de um bom trabalho. Mas o primeiro passo agora é começar bem. A gente sabe que a gente tem um jogo muito complicado contra o Bahia fora de casa. E se a gente não tiver 100% focado, 100% preparado para esse desafio, a gente vai ter muita dificuldade. Então a gente tem trabalhado bastante, a gente tem trabalhado muito forte no dia a dia aqui na Toca para poder fazer uma grande estreia, mesmo contra um grande adversário fora de casa. Então o nosso principal objetivo é começar com o pé direito, e acredito que com o trabalho que vem sendo feito a gente tem tudo para fazer um bom jogo lá em Salvador. Edu também comentou se existe uma certa pressão para o Cruzeiro começar bem a Série B, o que não aconteceu nos outros anos. Até em 2020 o Cruzeiro venceu os 3 primeiros jogos, mas tinha que pagar uma punição de 6 pontos da FIFA, e isso complicou a situação. Vamos ouvir Edu mais uma vez aqui na Itatiaia. Então, acredito que a gente já tenha começado muito bem a temporada, né, de 2022. A gente fez um bom campeonato mineiro, apesar de ter perdido, né, o título pro Atlético. A gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está no caminho de uma crescente muito boa, evoluindo muito como equipe. E eu acho que é isso que a gente tira como lição desse campeonato mineiro e das 2 primeiras fases da Copa do Brasil. A gente sabe que é um campeonato muito mais equilibrado, muito mais nivelado, né, o brasileiro da Série B. O Cruzeiro, por si só, os últimos 2 anos não fez boas campanhas, mas com o trabalho que vem sendo realizado aqui desde janeiro, eu tenho certeza que ventos melhores virão, né, pro Cruzeiro esse ano, que a gente vai conseguir fazer bons jogos, conquistar pontos importantes. E se Deus quiser, recolocar o Cruzeiro na Série A, que desde o início a gente sempre deixou muito claro que era o nosso principal objetivo. Na sexta-feira a gente começa a nossa principal caminhada no ano. A gente não abria mão de nenhuma outra competição, como não abrimos, como a gente brigou até o último minuto no Campeonato Mineiro. E agora a gente vai continuar a nossa caminhada na Copa do Brasil e na Série B. E para fechar, Edu comentou sobre o que esperar do adversário desta sexta, o Bahia, time forte, como eu disse, e que encara o Cruzeiro nessa primeira rodada da Série B. Com certeza vai ser um duelo muito difícil. A camisa do Bahia é muito pesada. Jogar contra o Bahia em qualquer lugar é muito difícil, principalmente lá em Salvador. A gente sabe da força, né, do Bahia, da torcida do Bahia. A gente vai lá respeitando ao máximo, mas sabendo do nosso potencial e sabendo do que a gente quer na competição.
A gente sabe que é uma competição que quanto mais pontos você somar, mais tranquilidade ela vai te dar no decorrer dela. Então, se você for fora de casa e somar pontos e tá sempre conquistando vitórias em casa, acredito que esse seja o caminho mais curto para se conquistar o acesso. Então, a gente vai fazer um jogo, se Deus quiser, muito equilibrado, muito compacto, que é a nossa maior característica, de muita intensidade, e respeitando muito o Bahia sempre, mas sabendo do que a gente é capaz e sabendo que a gente pode sim ir lá e conquistar uma vitória, mas respeitando sempre eles. Muito bem, tá aí o centroavante Edu, 10 gols em 12 jogos na temporada, um começo muito bom do centroavante, o Imperador Azul, e claro que ele quer começar bem também a Série B do Campeonato Brasileiro. O time fechando a preparação então na Toca da Raposa 2, em relação à equipe que jogou o Clássico contra o Atlético, a final do estadual, o Paulo Pessolano, o Léo Figueiredo, ele fez 2 mexidas na equipe. Tirou o Vagninho, colocou o Vitor Leque, e tirou o João Paulo, colocou o Pedro Castro. Manteria o time que jogou o Clássico ou voltaria com o João Paulo e o Vagninho, ou voltaria só com o Vagninho, ou voltaria só com o João Paulo? E aí, Léo? Bom dia, Samuel. Olha, bom dia não, boa tarde, né, Samuca? Já 12h24. Eu gosto da ideia de um time parecido com o do Clássico. Cruzeiro começa a Série B contra um adversário duro, que vive um bom momento. Rodalega tá fazendo gol à torta e à direita lá. O Bahia colocou ingressos à venda R$20 para esse jogo contra o Cruzeiro, então deve ter o estádio bem cheio. Não será um jogo fácil para o Cruzeiro, e o Cruzeiro com certeza deve ser bastante pressionado nesse jogo contra o Bahia. Por isso eu gosto da formação com o meio-campo mais marcador. Mas entre Vitor Leque e Vagninho ou João Paulo, aí que para mim não seria o Vitor Leque. O Leque para mim não justificou a presença no Clássico. O Vagninho é um jogador que tem um poder de decisão maior, ou até mesmo o João Paulo, que pode fazer o lado do campo e ele pode variar para jogar ali atrás do Edu e do Roque, jogar com 2 centroavantes, mas vai ter que ser um Cruzeiro que vai ter que marcar bem o Bahia. Já começa com uma pedreira na Série B, então eu iria com essa formação mais parecida com a do Clássico, Samuel. Ô Alexandre Simões, o Cruzeiro, como eu disse, começou mal a Série B do ano passado e começou bem a de 2020, mas depois desandou. Só que tinha aquela punição da FIFA. Qual a importância para você, Simões, de começar bem esta difícil Série B, que a gente já falou, promete ser mais difícil ainda em relação aos outros anos? Olha, o Samuel, boa tarde. Além da força, da moral que isso dá, né, e do incentivo ao torcedor para poder encher o Mineirão na próxima terça-feira contra o Brusque, isso é muito importante para o Cruzeiro, porque a arrecadação dos jogos faz diferença no orçamento de um clube que tem todas as receitas da temporada praticamente antecipadas. Eu vejo o Bahia, Léo, não sei se você concorda, mas como um concorrente direto do Cruzeiro ao G4 da Série B. Sim. Tá? Então o Bahia é um adversário direto, vai estar jogando em casa, você colocou aí, tentando levar o torcedor ao estádio, faz um início de temporada muito ruim. Então uma vitória do Cruzeiro tem valor duplo, triplo, porque representa muita coisa para o time do Pesolano numa série B que vai ser tão complicada e tão difícil. Então a gente pode dizer, o Samuel, que o Cruzeiro já estreia na Série B aí com o famoso jogo dos 6 pontos, Samuel. Tá certo. O Cruzeiro então fechando esta preparação, como eu disse, na Toca da Raposa 2. Jogadores depois partindo pro almoço, já, aí aquele descanso, e por volta de 3h30 o time deixando a Toca e indo pro aeroporto. O voo marcado para o final da tarde, 5h30. A saída e a chegada no início da noite em Salvador. Aí é concentração até o duelo de amanhã contra o Bahia. É o Cruzeiro, hein? Querendo começar bem a Série B do Campeonato Brasileiro.